volta no Conexão, hoje falando a respeito de oração, até rimou. Bianca Oliveira, tem aqui um presente, você quer um presente? Eu quero, é de graça. Isso é presente, como você diz aquele dia, isso é presente de graça, vamos lá. Vou mostrar para o meu amigo Tiago aqui, esse é o nosso presente, toda vez que tem um programa Conexão, você pode entrar em contato com a gente, entra no nosso blog, do lado direito você vai entrar no link, fazer o seu cadastro, receber inteiramente gratuito na sua casa o nosso estudo bíblico, se você quiser conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Olha só, Bianca, tem um comentário aqui, que eu vou ler porque tem tudo a ver com uma coisa que eu gosto. Ah, é? Daqui a pouco você apresenta uma convidada que chegou aí, vocês vão ver, você vai gostar, viu? Convidada, gente boa. Olha só, o David, o nome dele é difícil, é David Harmonia, eu acho que é assim que fala. Ele fala o seguinte, orar é igual a pedalar. Eu gosto de pedalar, mas é um cara filósofo também. Ele fala assim, ao andar de bicicleta eu preciso pedalar para manter o equilíbrio e avançar. Na vida cristã, se não orarmos, perdemos o equilíbrio e caímos. Olha que legal isso aí que ele E eu já caí falou. algumas vezes de bicicleta, então faz todo sentido. Só não pode cair na vida de oração, viu, Chapolin? Não pode, Bianca, não pode. Tem que pedalar. Mesmo Isso se estiver aí. cansado, pedala. É isso aí. É o spinning da oração. Anne, você está ouvindo a gente aqui? Ouvindo bem. Legal. Anne, vou te fazer uma pergunta, viu? Você acha que Deus ouve com um carinho maior aí as orações da madrugada ou isso não tem nada a ver? Deus ouve a gente com carinho todos os momentos do dia? Como o nosso Deus é o Deus da eternidade, Bianca, eu entendo que Ele nos ouve a qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer situação. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Deus criou a luz e Ele criou a noite, Deus criou a madrugada, Ele criou a manhã. Então, como a gente viu no primeiro bloco, que até o pastor falou da questão de orar sentado, deitado, enfim, eu creio que os exemplos da gente ver Jesus orando de madrugada também servem para isso. Para a gente ver que você pode orar de madrugada que Deus te ouve. Você pode orar de madrugada porque você quis levantar de madrugada, ou uma noite que você esteja com insônia, ou você prefere orar pela manhã, ou você gosta de orar à noite ou à tarde. Deus nos mostra que não importa o horário, não importa o lugar, Ele nos ouve e nos atende da mesma forma. Ó, legal, isso aí, viu? Bom, a gente volta aqui para o estúdio, Anne, porque temos uma convidada especial, minha amiga Charline Rodrigues. Tudo bem, Char? Tudo bem, boa noite. Menina de oração, conheço a Charline, a gente é muito amiga e é uma menina que realmente se coloca muitas vezes ali em momentos específicos para orar e daqui a pouquinho a Char vai contar um pouquinho de uma experiência dela aqui de oração. E aí, Char, você acha que Deus ouve a gente só na madrugada ou não, o dia todo? Não, eu acredito que essa questão de tempo, eu acho que é uma coisa do ser humano. Deus, ele está fora do tempo, né? Para ele não existe noite, manhã, madrugada. Eu acho que isso é uma coisa, talvez, para o ser humano, a gente que trabalha com agenda, com horário, com relógio, conseguir ter uma prioridade, né? A gente trabalha com essa coisa, primeiro isso, depois aquilo, mas Deus não tem essa ordem. Uma vez na igreja eu ouvi o pastor fazer uma comparação de Deus com um leiloeiro. O leiloeiro, ele fica de olho no leilão, nas pessoas, ele tem que prestar atenção assim, qualquer movimento de uma pessoa, no momento que ela for fazer alguma, como diz assim, a proposta dela, então qualquer movimento que ela faz, ele já dá oportunidade para aquela pessoa, e ele fez essa comparação. Deus é como se fosse o leiloeiro. Qualquer movimento que o ser humano faça na direção dele, qualquer palavra que o ser humano emita na direção de Deus, ele já está ali disposto a ouvir. Então, eu não acho que Deus faça essa separação, porque ele está fora do tempo. Acho que essa questão da madrugada é especial, mas para o ser humano, não para Deus. Pastor, rapidinho aí. Eu acho assim, todos esses métodos, né, orar de madrugada, na montanha, são tudo coisas que a gente faz para a gente tirar aquelas coisas que nos chamam a atenção, que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Às vezes se você for orar na sua casa, às vezes tem gente chegando, telefone tocando, você tem televisão ligada, mas quando você sai para um lugar afastado, quando você acorda na madrugada, está só você e Deus, você pode estar concentrado com Ele. A questão toda é concentração. Como é que eu posso estar com a minha mente completamente ligada em Deus? E essas coisas são métodos que a gente usa para poder fazer isso. É o ser humano que precisa disso, Deus não. Deus sempre vai te ouvir onde quer que você esteja, até no ventre de uma baleia. Muito bem. Perguntas, Chapolin? Tenho sim, Bianca. Eu só quero fazer um comentário em relação a isso, porque esse ano tem sempre a Igreja Adventista, Novo Tempo também, aquele projeto das 40 madrugadas e tal, que eu acho um projeto fantástico. Deus não é um comércio que abre 8 da manhã e fecha às 5 da tarde, ou, sei lá, dependendo do horário. Ele fica aberto 24 horas. Claro. Né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Né? Mas eu vou muito nessa questão.
o horário da manhã. É um horário, principalmente a madrugada, é um horário que não tem barulho, não tem... a sua mente está focada naquilo. E eu vou muito pelo exemplo que Jesus deixou. Jesus é um exemplo de tudo na vida, e com oração também. E na Bíblia, nos evangelhos, a gente sempre vê Jesus orando de madrugada, levantando de manhã para orar. Eu acho que vale muito a pena. Bianca, eu tenho uma pergunta aqui que eu fico até com medo de fazer, porque tá assim, eu estou me sentindo até o Tito aqui. Ah, é? Vou colocar vocês na Vai mira da colocar verdade. na mira da verdade? Essa Pode colocar que o pessoal pergunta bate no peito e faz gol, viu? É a respeito, né, da intercessão, da oração e tal, mas ela é específica na questão se eu posso orar pelos mortos. Como que funciona isso, pastor? A verdade é que existe um texto que cria toda essa controvérsia, né? Tem um texto da Bíblia que fala que se orou pelos mortos e as pessoas interpretam esse texto erradamente, né? Eu acho que é o que eu falei, se a gente for tentar explicar esse texto aqui hoje, ia ser complicar mais do que ajudar. Mas se você ler o contexto do texto antes e depois, você vai ver que ele não está falando nada sobre você orar sobre os mortos. Aliás, a Bíblia é explícita em dizer que os mortos não escutam nada, que o caso do morto é decidido quando ele morre, que o que a gente tem que fazer de certo nessa vida é enquanto a gente está vivo aqui na Terra. Então, com certeza, o que esse texto da Bíblia implica não é que você tenha que orar pelos mortos. Tem pessoas que até oram para converter os mortos depois de morto, né? E isso simplesmente a Bíblia não aprova. Que coisa, é bom saber mesmo, e é bom a gente se inteirar sobre isso. Tem gente que ora no monte, né? Você colocou aqui, achando que está mais perto de Deus. Não, né? A gente está perto de Deus em todo lugar, né? Deus lugar. É onisciente, onipresente, onipotente, sempre está com a gente. Em qualquer né? lugar, mas olha, essas coisas todas são importantes para você ter um tempo especial com Deus. E é marcante, sabe? Antes do meu batismo, eu lembro muito bem que eu fui para uma mato para poder orar com Deus. Lá eu chorei com Deus. Depois, quando eu voltei para o meu batismo, eu estava com a alma lavada, porque eu tinha certeza que eu tinha conversado com Deus. Nada me atrapalhou ali. Então, ir para o monte é bom, acordar de madrugada é bom. Eu adoro acordar de madrugada para orar. Eu acho que todos esses métodos são importantes. Legal. Bom, mas não fica pilhado, não, mas é só na madrugada? Não, talvez você tenha o seu momento, um outro momento. Às vezes você é uma pessoa que trabalha aí durante a noite, é um vigilante, ou não sei, a sua vida, como é que é o seu dia a dia, mas você precisa, sim, separar um momento aí do seu dia, o melhor que seja para que você tenha esses momentos especiais. Daniel Salles, inclusive falando em madrugada... daqui a pouquinho a gente vai ouvir algumas experiências de orações, pode ser na madrugada ou não, mas você tem uma música específica, né, com esse título e tal. Como é que foi? Para você fez essa música? Eu fiz essa música... Foi uma experiência pessoal? Essa música foi o seguinte, eu trabalhava no NASP, Campus Engenheiro Coelho, para quem não conhece, é a faculdade... Adventista. É uma universidade adventista, com várias faculdades, onde eu vários cursos. Formei, onde a Charline se formou. Isso, onde eu me formei também. E lá eu era interno e trabalhava na madrugada. Mas antes que as pessoas pensem que eu fiz a música na madrugada, tá? Eu era monitor do prédio masculino e ficava acordado a noite inteira. E aí, no outro dia, quando eu fui para a aula... a primeira aula era uma aula da professora Regina Mota, de preparação vocal, coisas do tipo. E aí, na hora da meditação, assim, ela começou a falar e eu fui me dando um sono, aí eu apaguei. No começo, assim. Só que eu apaguei daquele jeito, você vai apagando e vai ouvindo o que ela está falando ali no fundo. E ela foi falando alguma coisa ali na meditação, antes da aula, para dizer o seguinte, que a gente às vezes tem que baixar o volume do mundo para ouvir a voz de Deus. Legal. E aí ela foi falando, eu estava dormindo, fiquei, e aí fui pensando já na letra, na estrofe. Aí abri o olho, peguei uma caneta, peguei um papel, comecei a escrever. E no final da aula, eu tinha escrito a música. Olha, que legal. E entreguei para ela, assim, para ela gravar em algum dia. Ela até hoje não gravou. mas a música foi escrita assim. E até pegando esse contexto da oração da madrugada,
Não é que... porque, de novo, eu volto a falar daquela coisa. Tem gente que levanta de madrugada e só porque levantou de madrugada começa a tripudiar em quem não levanta de madrugada. E a gente começa a imperar a cultura da culpa, sabe? A gente... eu não oro na madrugada. Orgulho espiritual, Cara né? do céu, tem um monte de gente aí que fica culpado porque não se levanta para orar de madrugada, entendeu? E aí se move diante de Deus pela culpa. E Deus não quer isso. A questão é você abaixar o volume das coisas. A questão é você priorizar a voz de Deus. E essa sua madrugada, ela pode ser meio-dia, entendeu? Desde que você consiga baixar. Esse exercício de baixar o volume do mundo é que é o grande desafio para nós. Não é necessariamente acordar de madrugada, é baixar, é tirar a tua vontade da frente e colocar a vontade de Deus. Isso é que é o grande exercício da oração. Né? Não importa a hora. Bacana que você falou. E a música foi feita nesse contexto aí. Então canta pra gente, Ok, vamos lá. Daniel, pra gente abaixar um pouquinho o volume desse mundo e ouvir um pouquinho a voz de Deus. Amém. Eu quero ter a vida que sonhaste para mim, e em cada amanhecer te encontrar uma vez mais, pra depender de ti, pra me entregar a ti. Eu quero ter a força que me falta ao caminhar, despir a minha alma e aprender a te amar do jeito que me amas, pra ser o que tu queres. Eu vou abaixar o volume, desfazer os costumes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Linda canção, que você possa baixar aí o volume mesmo desse mundo barulhento e aumentar o volume da voz de Deus. Bom, aqui nos estúdios, Charline, o Derek, o pastor Fábio, a Anne também que está online, está acompanhando aqui o nosso bate-papo, pode dar o seu pitaco. Rapidamente, quero ouvir uma experiência de vocês com a oração, Charline. Bom, como você já sabe, A gente tem né? 3 minutos, tá? Vamos resumir o esquema aqui. No final do ano passado, eu tive um problema sério com a minha ansiedade. Eu tenho um problema bem sério com a ansiedade patológica mesmo. Não é aquela ansiedade natural que todo mundo tem. E eu decidi por conta própria que eu não precisava mais do tratamento, né? E foi um momento bem difícil meu com Deus. E na virada do ano foi um momento assim que eu precisei decidir voltar a ter um contato forte com Deus e voltar ao meu tratamento ou continuar do jeito que estava, que era um jeito que não estava me fazendo bem, não estava me fazendo feliz e nem as pessoas que estavam ao meu redor. E sabe aquelas resoluções que a gente faz de final de ano? Próximo ano eu vou perder peso, próximo ano eu vou caminhar todo dia, eu vou comer melhor, né? Os sonhos.
eu realmente fiz uma listinha ali e coloquei nas mãos de Deus. O que eu não esperava era que Deus viria com usaria algo ruim para realizar aquela minha lista. Então, no finalzinho do ano passado, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune e foi através dessa doença que eu tenho conseguido, alguns objetivos eu já consegui alcançar com Deus, através da oração e do contato com Ele. E eu entendi assim que Deus ele não dá coisa ruim para os filhos dele, mas Ele usa situações na nossa vida para responder o que a gente pediu, talvez de outra forma, de outra maneira. E eu acho assim que o contato com Deus, como vocês já estavam falando aqui no primeiro bloco, não precisa ser ajoelhado, não precisa ser deitado, não precisa ser sentado, mas é o pensamento, o tempo todo ligado, né? E esse ano tem sido muito diferente para mim. Eu acho que pela primeira vez na vida eu tenho conseguido atingir os objetivos, mas não eu conseguido atingir. Deus tem conseguido me dar esses objetivos de presente, porque Ele tem ido na frente e é através da oração mesmo. Todo dia, toda hora, nos pensamentos, Deus realmente tem me abençoado através da oração e das respostas. Bom, Derek, e você? Você tem uma experiência legal aí de oração? Sim. No começo do ano, com o calor, eu e um grupo de amigos fomos para uma cachoeira no litoral de Caraguatatuba. Curtimos à tarde, na hora de ir embora, um cheiro forte de gasolina. O tanque do meu carro tinha furado. No meio da serra, longe... Demorou 3 horas para chegar lá. Então, seriam 3 horas para voltar. Durante o caminho, a gente foi indo e o ponteiro do tanque só abaixando, da gasolina baixando. De repente, ele colou. Nem no reserva tinha ali. mais. Nisso, todo mundo no carro apreensivo. E eu... conversando com Deus na mente, dirigindo, pensando, Senhor, me leva até a cidade, pelo menos. Lá eu me viro. No meio do caminho até parei, olhei debaixo do carro, não estava nem pingando mais, não tinha mais gasolina. Resumindo, andei durante 35 minutos. Com um tanque furado. Com um tanque furado. Podia dar uma explosão ali. Zerado, sem nada, eu acho que só o ar da gasolina que estava. Só vapor. 35 minutos, cheguei no posto, o carro parou. Uau. Ou seja, estava ajoelhado? Não, porque não sentado dava, dirigindo, né? de olho Tava aberto. de olho fechado. E bem aberto. Né? Ok, tá certo. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras experiências e também mandando o seu abraço especial para você que está participando, mandando seu comentário aqui no facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Não saia daí, a gente volta já. Oi, galera do Brasil e do Conexão, eu sou a Ciara, tô morando aqui na Alemanha, em Dortmund, e estou hoje com um grupo de fala português hispana para convidar vocês aí do Brasil, mandar um abraço e convidar vocês para assistir o programa Conexão no Novo Tempo e para curtir a página do Conexão no Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. E esse aqui é o nosso grupo dando um oi para vocês. Olá! Olá!